Juninho, é um dos jogos mais importantes da temporada, além da condição técnica, tem a condição financeira também. O Avaí precisa de uma vitória, pelo menos um gol para levar para pênaltis, 2 ou mais para se classificar direto. O que você pensa em relação à formação de equipe, já que você deixou seus principais atletas aqui no fim de semana, mandando aquela equipe alternativa para a cidade de Chapecó? Quem é que você vai poder contar daqueles que estão saindo do DM, por exemplo, o GG, que a gente já viu trabalhando com bola ontem, enfim? Não, vamos começar pelo departamento médico. Eu tenho ainda alguns jogadores que eu não conto. O Douglas, o Alex, o GG e o Jones. Esses são jogadores que o Douglas ainda não, mas tanto o Alex como o GG e o Jones já começaram o trabalho. O GG e o Jones mais adiantado que os outros, mas em virtude da longa paralisação, né, ficaram praticamente um mês no departamento médico, precisam de um pouco mais de tempo para que não forcem e voltem, para que você não tenha aquela ida e volta. Então, desses jogadores eu não tenho. O resto está praticamente quase todo mundo à disposição. Gostei da apresentação do time que foi lá. Eu acho que a garotada demonstrou qualidade, demonstrou espírito de luta, demonstrou seriedade, né? Muita gente achando que a gente ia para entregar o jogo e a resposta foi altamente positiva em todos os sentidos, para eles, atleta, para o clube, e graças a Deus se evitou algumas ilações que poderiam acontecer. Conversamos, assistimos o jogo e conversamos com o Jocely, com o Evandro, com o pessoal que acompanhou, pedindo uma opinião mais direta da produção de jogadores, alguns de maneira mais específica. E a gente deve definir. Pode ser que algum daqueles que foram lá entrem aqui, né? A gente deve manter basicamente a estrutura daquela equipe principal, né? E aí vamos definir os detalhes, né? Definir os detalhes. É um jogo, como você disse, importante. É, no momento, o jogo mais importante. Pode ser que daqui a pouco tenhamos outros, né? Mas no domingo nós vamos ter uma semifinal, que é um jogo importantíssimo para o clube, que está buscando um título há 7 anos, né? Mas no momento esse jogo contra o Vasco, ele tem uma dimensão muito grande, pelo clube contra o qual nós vamos jogar, pela divulgação que esse jogo tem. Como você disse, é um jogo que pode trazer ao clube um numerário que vai ajudar, né, no momento que o clube está se reestruturando. Então vamos tentar fazer o resultado. Acho que é um resultado que nós podemos atingir, pelo menos você tirar a diferença. Eu acho que é um resultado cabível. Temos que respeitar demais o Vasco, pela instituição Vasco. Eu trabalhei lá durante um ano, eu sei o que é aquilo, né? E camisa pesada, um time que também está fazendo da Copa do Brasil um dos objetivos, apesar de estar numa final de Campeonato Carioca também, como o Avaí está focado em duas frentes. Mas eu acho que nós temos condições, sim, condições de fazer um bom jogo e tentar buscar esse resultado que nos dê condição de prosseguir na Copa do Brasil. Geninho, eu lembro que no jogo anterior você falou assim, contra o Vasco será um grande teste, né? Para você ter uma noção de como é que está olhando aqui. Cerca de um mês aí depois, tudo mudou. Acho que a realidade é bem diferente, né? Já não é mais um teste. Hoje o teu time, uma realidade que você falar sobre isso, assim, que hoje o Avaí entra de iguais condições contra o Vasco, não seria mais um teste, era 50-50 realmente, né? Mas continua sendo um teste, porque nós vamos jogar praticamente uma prévia de Série A, né? Então é muito bom você ver como o teu time está. Eu concordo com você, eu acho que daquele jogo para cá nosso time evoluiu. O time do Avaí vem se ajustando, isso é muito bom. Ele vem produzindo de uma maneira satisfatória, está tentando corrigir alguns erros, continua com uma boa produção ofensiva, uma defesa sólida. Eu acho que o nosso time está, no momento, num estágio melhor do que aquele que nós fomos para São Januário, concordo com você. Mas continua sendo um teste, porque você enfrentar um time como o Vasco não deixa de ser sempre um desafio muito grande, mesmo porque você tem que virar um marcador, né? Você não joga como fosse lá, o jogo não começa 0-0, o jogo começa 1-0 para o adversário. Então realmente é um teste bastante difícil. Geninho, você conseguiu meio que tirar um raio-x daquele primeiro jogo para esse segundo, mesmo você falando
que é um jogo diferente, o Avaí está diferente, o Vasco está diferente, mas o que você conseguiu meio que tirar do raio-x daquele jogo que o Avaí tem que melhorar para poder vencer o Vasco aqui? Não, nós não podemos dar os vacilos que nós demos naquele jogo. O jogo estava muito bem controlado, né? Nós estávamos com 1-0 e bem no jogo, equilibrando bem no jogo, apesar de jogar na casa do adversário, com a torcida do adversário pressionando. Uma infelicidade, um desvio numa bola parada, fez que não só com que o Vasco empatasse, como que desse uma banada no nosso time. Isso não pode acontecer. Você não pode mudar a tua postura, você não pode mudar o teu comportamento em razão do adversário fazer um gol. Você tem que acreditar sempre que pode. E nessa banada que nós demos, nós tomamos 2 gols no início do segundo tempo, 2 gols muito rápidos, né? E 2 gols que poderíamos evitar, né? 2 gols, o atacante antecipou a nossa marcação, a outra um desvio numa bola do primeiro pau, onde a gente tem uma marcação muito forte. E aí tivemos que correr atrás, talvez mais solto, sem aquela carga psicológica. O time conseguiu ir atrás, fazer o segundo gol, e acredito que se tem mais um pouco de jogo, a gente poderia até empatar. Porque a partir do momento que nós fizemos, até um pouco antes de fazer o segundo gol, o nosso volume era muito grande em cima do Vasco, né? E eu acho que nós poderíamos ter até empatado o jogo. Então nós temos que tirar lições daquele jogo. Que tivemos condição de fazer um placar na casa do adversário, se conseguimos lá, poderemos conseguir aqui. Mas que se de repente o adversário fizer um gol, nós não podemos nos perder. Você tem que ter a consciência do teu trabalho, consciência da tua qualidade, consciência daquilo que você pode fazer e buscar o resultado até o final. Então, essas são uma das lições que nós tiramos. Como você disse, nós mudamos, acho que mudamos para melhor. O Vasco mudou um pouco em relação àquilo, né? Alguns jogadores que não estavam jogando, estão jogando agora, mudou algumas peças, mudou um pouquinho a postura. É um Vasco hoje que está um pouco mais pressionado do que aquele Vasco. Nós pegamos um Vasco invicto, um Vasco que vinha numa fase muito, muito boa. Agora é um Vasco que, apesar de ainda vir bem, está na final, né? Faz uma final contra o Flamengo, mas é um Vasco que vive alguns problemas internos, algum problema de pressão. Espero que isso possa nos favorecer. O Avaí, junto com o Atlético Mineiro, hoje tem o segundo melhor ataque do Brasil, com 42 gols marcados. Então, só atrás do Bahia, que tem um gol a mais. Por conta disso, você espera, de repente, um Vasco da Gama com uma postura muito defensiva, um time bem fechado, para tentar evitar esses gols que o Avaí tem feito muito bem nessa temporada, e até pelo fato do Vasco não ter conseguido treinar hoje lá no Rio de Janeiro por conta do mau tempo, está vindo para o Rio sem conseguir fazer aquele último treino? Não, acho que não. Eu acho que eu vou ter um Vasco cauteloso. Eu não vou ter um Vasco vindo em cima de mim como o Vasco foi em São Januário. Isso eu tenho quase que certeza. Mas eu vou ter pela própria característica do Vasco, pela própria característica do Alberto. O Alberto não é um treinador que coloca seu time na defensiva. Ele coloca seu time bem postado, mas coloca seu time sempre buscando gol. E o Vasco tem jogadores para isso. O Vasco tem um elenco de muita qualidade que busca gol. Acho que o Vasco vai jogar com cuidados, ele está com uma vantagem, ele não precisa se arriscar totalmente, mas ele sabe que se ele ficar atrás, aí sim ele corre risco, né? Toda equipe que vem para jogar muito atrás, ela corre muito risco. E aí não acredito que o Vasco vai fazer isso não. Do Avaí, né? Como é que você tem que preparar os jogadores, porque você falou que vai manter mais ou menos a mesma base, né? Jogo em casa, a torcida vai empurrar com certeza. E tem também aquela relação hoje em dia da torcida tá não uma lua de mel, mas acabou aquela do ano passado, né? Que a torcida pegando no pé dos jogadores. Isso também pode ser um ponto a favor também. A postura, né, do Avaí, você acha que manter o que está fazendo, o que está dando certo, ou talvez mudar um pouquinho a estratégia, até o treino fechado aí que você vai fazer para testar uma coisinha ou outra? Não devemos mudar muito da nossa postura não, tá? Nós sabemos que precisamos de resultado. O Avaí tem essa característica de jogar em cima do adversário desde o ano passado. O time jogava sempre buscando o ataque e não vai ser diferente. Espero que realmente a nossa torcida venha e jogue junto, né? Eu acho que melhorou muito do ano passado. Tem ainda alguns que ainda insistem em achar que o time joga retrancado. Um time que faz 40 gols, tem gente falando que eu sou retranqueiro, que eu tenho que colocar o time para frente. Não sei como eu coloco mais, né?
mas a gente entende a postura do torcedor, e a presença do torcedor torcendo para o Avaí vai ser muito importante, porque eu tenho certeza absoluta que vai ter muita gente torcendo para o Vasco. Muito. O Vasco, aonde vai, leva torcedor. Vasco, Flamengo, Corinthians. Esses times, aonde vão jogar, você pode ter certeza que se o teu torcedor não vier em massa, ele perde para o outro. Porque tem muita gente que vai torcer para o Vasco aqui, vai tentar empurrar o Vasco, e eu espero que o torcedor havaiano não deixe que um time adversário venha aqui e tome conta, né? E a gente não passe a jogar fora de novo, com a torcida do adversário sendo maior que a minha. Diniz, quando o Alberto Valentim não joga assim, mas o Avaí estaria preparado para um Vasco jogando só no contra-ataque, preparado não só taticamente, mas até de certa forma psicologicamente, porque o Avaí precisando da vitória, aos 30 minutos não saindo um gol, pode rolar uma impaciência por parte do torcedor. Acho que nós temos que jogar equilibrado. Nós não podemos sair com tudo desarmado. É o que eu digo sempre para eles, a gente usa até uma comparação, eu falo que toda vez que você sai para ir num shopping, num restaurante, antes de sair você fecha a tua casa, aí você sai. Se você for sair e deixar a porta da tua casa aberta, quando você voltar não tem nada lá dentro. É a mesma coisa no time de futebol, você não pode avançar e esquecer que o adversário pode te atacar, que ele pode encaixar um contra-ataque, que ele pode ter uma transição rápida, que ele pode ter uma jogada individual e fazer um gol em você. Por isso que eu falo uma equipe equilibrada. Você tem que sair para atacar protegido. Sempre sair para atacar protegido. Mas nunca abrir mão de atacar. E ter tranquilidade. Você tem que saber que você tem que fazer um gol. Primeiro você tem que procurar não tomar. É fundamental não tomar, porque se eu tomar, eu vou ter que fazer 2 para ir para pênalti e 3 para ganhar. Então procurar não tomar o gol. Segundo, sabendo que um gol me leva para uma decisão de pênalti, que é uma chance, você já iguala as coisas. E que 2 gols me coloca numa classificação direta. Então eu tenho que primeiro buscar não tomar, a sequência é essa, primeiro não tomar. O segundo objetivo, fazer um gol. O terceiro, fazer o segundo gol. Mas isso tem que ser feito uma coisa após a outra. Eu não posso já começar com um gol e depois vir não tomar. Isso não acontece no futebol, eu começo com 0-0. Então nós temos que ter tranquilidade, consciência que nós temos condição de buscar esse gol durante o jogo, buscar esse gol, não se entusiasmar e querer sair que nem louco para fazer o segundo tem que sair normalmente, em cima daquilo que você já conseguiu o primeiro gol, né? E buscar esse resultado. Tem que haver uma conscientização que você tem 90 minutos para fazer o teu jogo, 90 minutos para conseguir o teu resultado e a tua classificação. E a gente sabe, né, que nesse momento todos os Avaí estão focados nessa condição no jogo com o Vasco da Gama, a Copa do Brasil, também tem a semifinal, mas que ao mesmo tempo a diretoria também está no mercado de olho naquelas peças que você até tem indicado pensando na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem informação que já circula, inclusive em Fortaleza, que até por uma indicação sua, o Matheus Matias, atacante, que é um jogador que já trabalhou contigo, está no Ceará, pertence ao Corinthians, seria um nome. Você realmente indicou esse nome? Em que situação, em que pé está sobre esse jogador? Não, eu cheguei a falar do Matheus. O Matheus é um jovem, bem jovem, mas que tem uma qualidade fundamental no atacante, ele faz gol. Tem uma facilidade para fazer gol incrível. O ABC ele fazia 1, 2 gols por jogo. Tanto que o Corinthians acabou pagando 2,5 milhões dele, ele tinha 19 anos. Né? Chegou no Corinthians, teve algumas oportunidades, poucas, porque é difícil jogar num time do porte do Corinthians. Tá? Foi emprestado para o Ceará acabou contratando uma série de jogadores com mais nome, mas mesmo assim ele em 5 jogos que entrou pouco tempo, num entrou 15 minutos, no outro ele entrou 20, no outro entrou meio tempo, ele fez 2 gols, quer dizer, ele continua fazendo gol. E foi um nome citado, a diretoria está em tratativas, não sei se há disponibilidade dele sair do Ceará ou não, em termos de tratativa não me meto, né? Eu acho que isso já não faz parte da minha alçada. Mas foi um nome que foi levantado, mas não posso dizer em que pé estão as coisas, né? Eu sei que o meu presidente tem um contato muito bom com o Andrés, que é o presidente do Corinthians, até por isso o nome dele acabou sendo vinculado, porque eu sei dessa ótima relação que o Batistotti tem com o Andrés. E eu falei, vem lá num contato com ele, vê a possibilidade de um jogador de repente vir de lá para cá, se não está sendo utilizado, poderia nos ajudar bastante aqui, não porque ele tem uma característica bastante parecida com a do Daniel, né? E eu acho que viria nos ajudar. Tá bom. Obrigado. Obrigado.